Lucas é um jovem apresentador de podcast apaixonado por investigação criminal. Seu programa, intitulado Crimes Antecipados, rapidamente se tornou um sucesso. A proposta era simples, mas intrigante. Ele contava histórias reais de crimes bizarros e misteriosos que haviam capturado a atenção do público, desde assassinatos até desaparecimentos inexplicáveis. O diferencial de Lucas era sua habilidade de narrar os eventos com detalhes vívidos, como se estivesse lá quando tudo aconteceu. O podcast nasceu de uma paixão pessoal. Desde criança, Lucas sempre foi fascinado por mistérios e crimes não resolvidos. Ele passava horas lendo livros sobre casos famosos e assistindo documentários sobre investigações criminais. Quando decidiu criar seu próprio conteúdo, ele sabia que queria algo único, algo que prendesse a atenção dos ouvintes de maneira visceral. Então, ele começou a narrar histórias com um toque dramático, adicionando pequenos detalhes que pareciam ser fruto de sua imaginação, mas que ao mesmo tempo soavam assustadoramente plausíveis. No início, o podcast era apenas uma maneira de compartilhar histórias fascinantes, mas algo estranho começou a acontecer. Após alguns episódios, ouvintes começaram a notar que as histórias narradas por Lucas pareciam prever eventos futuros. Em um dos episódios, ele falou sobre um roubo em uma joalheria local, descrevendo os métodos dos ladrões, o horário exato e até mesmo o nome de uma das vítimas. 3 dias depois, o crime ocorreu exatamente como ele havia descrito. A princípio, Lucas atribuiu isso à coincidência. Ele pensou que talvez tivesse lido sobre o caso em algum lugar e esquecido, incorporando inconscientemente os detalhes ao roteiro. Mas conforme mais episódios eram lançados, os padrões se tornaram impossíveis de ignorar. Crimes que ele narrava, com detalhes específicos e precisos, aconteciam logo após serem publicados. E o mais perturbador, algumas pessoas mencionavam que os crimes começaram a seguir um padrão que parecia estar conectado diretamente ao podcast. Lucas tentou interromper o programa, mas seu público implorou para que ele continuasse. As visualizações aumentaram drasticamente e ele sentiu a pressão de manter o sucesso. No entanto, algo ainda mais assustador estava prestes a acontecer. Enquanto gravava novos episódios, Lucas começou a perceber mudanças sutis em sua rotina. Ele acordava no meio da noite com ideias para histórias que nunca tinha pesquisado, como se algo dentro dele estivesse criando os enredos automaticamente. Certa vez, ao revisar um áudio, ele encontrou trechos que não lembrava de ter gravado. Uma voz distorcida dizia: "Você está ajudando a escrever o futuro." Ele tentou deletar essas partes, mas elas reapareciam automaticamente, como se alguém ou algo estivesse interferindo diretamente em seu trabalho. Essas experiências deixaram Lucas desconfortável, mas ele continuou gravando, convencido de que era apenas estresse ou cansaço mental. No entanto, ele não podia negar que algo estava errado. Cada novo episódio parecia trazer consequências maiores, e ele começava a sentir que estava sendo usado para algo muito maior do que ele poderia compreender. Uma noite, enquanto preparava o próximo episódio, Lucas percebeu algo estranho. Ele não conseguia lembrar de onde havia tirado a história que planejava narrar. Era como se as palavras simplesmente aparecessem em sua mente, completas e detalhadas, sem qualquer fonte aparente. Ele hesitou, mas acabou gravando o episódio intitulado O Desaparecimento do Apresentador. Nele, ele descreveu o sumiço de um homem que trabalhava com mídia, detalhando como o indivíduo foi perseguido por figuras desconhecidas antes de ser capturado e levado para um local remoto. Assim que o episódio foi lançado, Lucas começou a notar mudanças ao seu redor. Pessoas estranhas começaram a aparecer em sua vida. Homens de ternos escuros que o observavam nas ruas,
mensagens anônimas enviadas para seu celular com frases como "Você sabe o que vai acontecer e não pode escapar". Ele tentou ignorar, mas a sensação de ser vigiado se intensificava a cada dia. Certa manhã, enquanto revisava os comentários em seu canal, ele encontrou algo que o deixou gelado. Um ouvinte escreveu: "Lucas, você já reparou que todos os crimes que você narra acontecem com pessoas que têm algo em comum com você? Você é o próximo." Lucas ficou paralisado. Ele voltou aos episódios anteriores e percebeu que todas as vítimas dos crimes tinham algo em comum com ele: idade, profissão, estilo de vida. Ele era o elo entre todos eles. O próximo alvo era ele próprio. Determinado a entender o que estava acontecendo, Lucas decidiu investigar. Ele começou a pesquisar sobre fenômenos paranormais relacionados à premonição e descobriu relatos de pessoas que afirmavam ter recebido visões de eventos futuros através de vozes ou textos que surgiam misteriosamente em suas mentes. Alguns desses casos terminavam tragicamente, com as próprias pessoas se tornando vítimas de seus próprios presságios. Lucas percebeu que seu podcast não era apenas uma ferramenta de entretenimento. Ele estava sendo usado como um meio para manifestar os crimes no mundo real. Mas quem ou o que estava por trás disso? Ele também começou a notar que os episódios estavam se tornando mais sombrios e detalhados, como se algo estivesse guiando sua escrita. Certa vez, enquanto editava um áudio, ele encontrou trechos que não lembrava de ter gravado. Uma voz distorcida dizia: "Você está ajudando a escrever o futuro." Ele tentou deletar essas partes, mas elas reapareciam automaticamente, como se alguém estivesse interferindo diretamente em seu trabalho. Com o passar dos dias, Lucas começou a sentir que estava perdendo o controle de sua própria mente. Ele acordava no meio da noite com ideias para novos episódios que não faziam sentido. Histórias que pareciam ser baseadas em eventos que ainda não haviam acontecido. Ele tentou resistir, mas as ideias eram persistentes, como se estivessem sendo implantadas diretamente em sua cabeça. Além disso, ele começou a notar mudanças físicas em seu ambiente. Certa noite, ao voltar para casa, ele percebeu que seu apartamento estava diferente. Móveis levemente fora de lugar, portas que ele tinha certeza de ter trancado abertas e um cheiro estranho pairando no ar. Ele tentou convencer-se de que estava exausto ou imaginando coisas, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. Lucas também começou a receber visitas inesperadas. Pessoas que ele nunca tinha visto antes apareciam em sua porta, perguntando sobre o podcast. Algumas delas falavam de forma incoerente, mencionando crimes que ainda não haviam ocorrido. Outras simplesmente o encaravam em silêncio antes de desaparecerem na multidão. Desesperado, ele decidiu procurar ajuda. Ele entrou em contato com um grupo de especialistas em fenômenos sobrenaturais, que sugeriram que o podcast estava servindo como um canal para uma entidade desconhecida. Essa entidade usava Lucas como um intermediário para manifestar os crimes no mundo real, escolhendo as vítimas e orquestrando os eventos. Os especialistas explicaram que a entidade provavelmente havia escolhido Lucas por sua habilidade de narrativa e sua conexão emocional com o público. Ela alimentava-se do medo e da curiosidade das pessoas, usando o podcast como um meio para amplificar seus planos. Lucas decidiu confrontar o mistério diretamente. Ele gravou um novo episódio, desta vez falando abertamente sobre sua situação. Ele revelou que sabia que os crimes estavam sendo influenciados pelo podcast e pediu ajuda a seus ouvintes para descobrir quem ou o que estava controlando tudo. Ele também declarou que não gravaria mais nenhum episódio até que o mistério fosse resolvido. Mas assim que publicou o episódio, algo terrível aconteceu.
Durante a noite, ele acordou com o som de passos ecoando pela casa. Quando foi verificar, encontrou uma figura encapuzada em seu escritório, mexendo em seus equipamentos de gravação. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu, deixando para trás uma mensagem gravada em seu computador. Você não pode parar o que já começou. Nos dias seguintes, Lucas começou a experimentar fenômenos ainda mais assustadores. Ele ouvia vozes sussurrando durante as gravações, mesmo quando estava sozinho. Certa vez, ao revisar um áudio, ele percebeu que havia uma segunda voz falando baixinho ao fundo, dizendo: "Você é o próximo." Ele tentou deletar os arquivos, mas eles reapareciam automaticamente, como se alguém ou algo estivesse controlando seu equipamento. Desesperado, Lucas decidiu procurar ajuda novamente. Ele entrou em contato com um grupo de especialistas em fenômenos sobrenaturais, que sugeriram que o podcast estava servindo como um canal para uma entidade desconhecida. Essa entidade usava Lucas como um intermediário para manifestar os crimes no mundo real, escolhendo as vítimas e orquestrando os eventos. Os especialistas sugeriram que Lucas realizasse um ritual para cortar a conexão com a entidade. Para isso, ele precisaria gravar um último episódio, desta vez diretamente dirigido à entidade, e então destruir todo o equipamento de gravação imediatamente após a transmissão. Na noite do ritual, Lucas gravou o episódio final. Ele falou diretamente com a entidade, questionando seu propósito e exigindo que ela o deixasse em paz. Enquanto gravava, ele sentiu uma presença opressiva no cômodo, como se algo invisível estivesse observando cada movimento seu. Quando terminou, ele destruiu o microfone, o computador e todos os equipamentos relacionados ao podcast. No entanto, assim que ele apagou as luzes, ouviu uma risada distorcida vindo de seu celular. Ao pegá-lo, viu que o episódio final havia sido publicado automaticamente, mas com uma diferença crucial. A entidade havia alterado o áudio para incluir uma mensagem direta para Lucas. "Você não pode escapar", disse a voz, agora clara e distorcida. "Você sempre será meu mensageiro." Lucas percebeu que a entidade não estava apenas usando o podcast. Ela estava dentro dele. Ela havia se enraizado em sua mente, transformando-o em um participante ativo de seus planos macabros. Ele tentou buscar ajuda novamente, mas ninguém conseguia ouvir as vozes que ele ouvia ou ver as sombras que o seguiam. Ele estava completamente sozinho. Após o ritual, Lucas tentou continuar sua vida normal, mas algo dentro dele havia mudado. Ele começou a ter visões constantes dos crimes que narrara, como flashbacks vívidos que invadiam sua mente. Cada vez que fechava os olhos, ele via as vítimas gritando por ajuda, e a entidade sussurrava em seu ouvido: "Próximo." Meses depois, Lucas desapareceu misteriosamente. Seus amigos e familiares tentaram encontrá-lo, mas não havia pistas. O único vestígio que deixou para trás foi um arquivo de áudio em seu celular. Quando reproduzido, o áudio continha uma nova história, desta vez narrada por uma voz que não era a de Lucas. A história detalhava o desaparecimento de um apresentador de podcast que havia tentado desafiar o destino. No final do áudio, a voz distorcida dizia: "E assim, o ciclo continua." Anos depois, um novo podcast chamado Crimes Antecipados surgiu na internet. O apresentador era desconhecido, mas a estrutura do programa era idêntica ao original. Os crimes narrados começaram a acontecer novamente, e os ouvintes começaram a notar algo peculiar. A voz do novo apresentador era estranhamente familiar. Rumores começaram a circular de que o novo apresentador era, na verdade, Lucas, possuído pela entidade que havia tomado controle de sua mente. Outros especulavam que a entidade havia encontrado um novo hospedeiro, perpetuando seu ciclo infinito de horror.
Em uma entrevista rara concedida pelo novo apresentador, ele foi questionado sobre a semelhança com o antigo podcast. Ele sorriu de forma enigmática e disse: "Histórias não morrem, elas apenas esperam o momento certo para serem contadas novamente." Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal para mais contos de terror. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários qual parte te deixou mais arrepiado. Até a próxima!